Ok. Bom, gente, vamos continuar nossa semana da abscissão falando sobre alguns exemplos de uso do algoritmo da abscissão. Então, a gente ainda não vai entrar no detalhe da programação do algoritmo, a gente vai construir nos vídeos 3 e 4 dessa semana. Por enquanto, eu só queria dar uma amostra de como que a gente usa a abscissão, como é que faz algumas coisas com ela, ver a abscissão funcionando agora um pouquinho mais em detalhe. Então, a gente está aqui no Jupyter Notebook, certo? E vai começar como praticamente quase todos os nossos notebooks vão começar, com esse comando do import numpy e do import da matplotlib. E a gente também tem o import aqui embaixo da bisseção de uma root finding. Então, o root finding é um arquivo que eu escrevi, é um .py nesse diretório, não tem nada de muito especial, e tem lá dentro uma função chamada bisection, né, que faz a bisseção para mim. Então, ela está implementada, bonitinha. Como eu falei, a gente não vai entrar no detalhe de como ela foi implementada, só para a gente usar. Então, isso aqui ilustra um pouco a minha abordagem favorita para programação com o Jupyter Notebook, né? Que é separar a parte de gráficos, que a gente vai ver muito aqui, da parte de programação. É claro que ainda vai ter um pouco de programação nos notebooks, a gente até vai ver um pouco isso acontecendo hoje, mas o pesado da programação a gente vai acabar botando num ponto .py separado para as coisas não ficarem muito emboladas dentro do notebook, tá? Mais detalhes sobre como usar o notebook vocês devem ter visto um pouco na semana 0 e a gente vai construindo paulatinamente ao longo do curso. Então, para começar os nossos exemplos de hoje, vamos falar de um polinômio de grau 5, né? X à quinta mais x menos 1, e achar as raízes dele. Então, como sempre, né, a gente vai começar fazendo um gráfico, mas para fazer um gráfico a gente tem que definir a função. E aí, para definir essa função, não tem muito jeito, você tem que escrever esse polinômio de grau 5, ele não está pronto, não dá para importar essa coisa. Então, a gente define, não é difícil, a gente define x à quinta mais x menos 1, nada muito complicado, e aí a gente vai fazer um gráfico. E aí o gráfico sai aqui, né, um polinômio, a gente pode ver ali, tem provavelmente uma raiz positiva, olhando a cara não deve ter outra raiz real, as outras 4 raízes devem ser complexas, isso não vem muito ao caso para a gente agora. E se a gente der um zoom no intervalo menos 1 até 1,5, a gente vê bem que, de fato, só deveria ter uma raiz ali entre o meio e o 1. E agora a gente pode chamar a bisseção. E agora, como a gente já definiu a função, certo? E a bisseção ela precisa saber qual a função que ela vai bissetar e qual é o intervalo que ela vai dividir por 2 até chegar na raiz, a gente vai chamar a bisseção exatamente assim. A gente está aqui a bisseção, o polinômio de grau 5, que é a função que a gente vai bissetar, e o intervalo, que são esses 0 e 1. E aí, a gente roda a bisseção, ele retorna o R, que é a raiz, e a gente dá um print, tanto da raiz quanto o F da raiz. O F da raiz deu um númerozinho que não é 0, mas é um número bem pequeno. Por enquanto, vamos acreditar que tá bom, ele achou uma coisa suficientemente perto da raiz. Um comentário importante aqui é a noção de função e função. A gente viu isso um pouco em Comp 1, não custa nada recuperar. X à quinta mais x menos 1 é uma função matemática, certo? Dado x, você calcula isso. Enquanto que o poly5 é uma função computacional, é a função como programa de computador que faz a conta. Então é sempre importante a gente, né, da mesma forma que a gente vai ter aqui embaixo a bisseção. A bisseção é uma função computacional, certo? Ela vai pegar os 3 argumentos e fazer umas contas. De certa forma, a bisseção também é uma função matemática, que ela pega uma outra função e o intervalo e retorna um número. Mas, então, é sempre bom a gente manter clara na nossa mente, né, que a gente pode ter uma função matemática e aí tem a implementação computacional, né, que a gente pode pensar como uma caixa preta. Uma vez que você tem essa caixa preta do Poly5, a única coisa que você precisa saber é que entra o x e sai a resposta. Como ele fez essas contas, poderia ter feito essas contas de outra forma, daria certo. Aliás, se você quiser parar para pensar, como você faria a conta desse polinômio de outra forma? Né? Tem várias formas, então pensem aí. E tudo isso deveria dar sempre o mesmo resultado. Então tá aqui a bisseção deu o resultado que a gente esperava, né? Deu um f de r praticamente igual a 0, estamos felizes. A gente também pode olhar essa bisseção de uma forma um pouquinho mais
detalhada. Então aqui tem um argumento opcional que eu botei na minha obsessão, que é o trace igual a true, para ele calcular o traço de execução. Então ele vai retornar para mim, além da raiz R, todos os intervalos à esquerda e à direita da raiz. Então isso dá um monte de gente, né, como vocês podem ver. E vocês também podem ver que começa no intervalo 0, 1, e aí a primeira absceção ele vai calcular o meio, ele vai guardar o meio e jogar o 0 fora, então vai ficar entre meio e 1. Depois ele vai fazer a segunda absceção, vai calcular o ponto médio 0,75, e ele vai manter o 0,75 e passar para o 1. E aí, bom, como vocês estão vendo, a raiz é 0,754877. Então, aqui ele vai bisetar o 0,75 com o outro lado, e ele vai baixar o outro lado um tempão até aqui, né? Até ele ficar em 0,7578. Aqui vai precisar finalmente começar a subir o lado esquerdo de volta. E aí, vai indo, né? Ele vai alternadamente a cada iteração, ele vê se ele tem que dividir o intervalo por 2 pela esquerda ou pela direita e vai indo. E aí a gente faz umas tantas quantas iterações, eu vou deixar, assim, vou fazer um scroll devagarzinho para vocês verem, né, que os zeros aqui em cima vão desaparecendo, até que finalmente ele chega na última iteração, que o lado esquerdo é igual à raiz, que é um pouco diferente do lado direito, difere na última casa decimal. Você até pode se perguntar se tem alguma coisa aqui no meio. Mais detalhes quando a gente falar de representação numérica na semana 2. Bom, olhar um monte de número pode ser assim, extremamente, né, snob. É muito mais legal a gente ver isso num gráfico, certo? Ver um monte de número muitas vezes não ajuda muito a entender. Claro que a gente pode conversar um tempão sobre eles, mas olhando esse gráfico aqui, né, do limite superior e do limite inferior do intervalo, a gente vê como é que a absceção vai, né? Ela começa com um intervalo de tamanho 1, do 0 a 1, e cada iteração ele divide por 2 e vai dividindo por 2 até, essencialmente, a partir da 10ª iteração, você nem mais vê a diferença entre esses limites. E é claro que tem, a gente olhou aqui em cima, se você pegar qualquer lugar aqui, tem uma diferença entre o limite inferior e o superior. Só que o que acaba acontecendo é que no gráfico a gente não vê. E é muito claro, né? Depois de você fazer a absceção 10 vezes, você vai ter dividido o intervalo por 2 10 vezes. Isso dá 1000, mais ou menos. 1024, para quem gosta de potências de 2. Mas, moral da história é que eu não sei quantos pixels tinha aqui na minha tela entre o 0 e o 1, mas não é 1000, certo? 1000 talvez seja o número total de pixels que vocês estejam vendo. Então, na vertical, né? Então, depois de você dividir isso por 1000, os pontos estão um em cima do outro. É isso aí, certo? Então, se a gente quiser ver com mais detalhes, o melhor que a gente pode fazer é dar um zoom. E aí, que dar um zoom é que eu vou plotar só do 20 até o 50, não vou mais plotar do 0 até o 50, né? Em vez de plotar tudo, eu vou plotar só uma parte. E aí a gente vê que o intervalo já começa de 0,7548,772 a 0,7548,780. Então, tipo, tem uma diferença aqui na última casa decimal, né? 24680, só isso. E ele vai dividindo por 2. E de novo acontece a mesma coisa. E é claro, né? O tamanho desse intervalo aqui vertical não mudou. O fato que em 10 iterações a gente está dividindo o intervalo por praticamente 1000 também não mudou. Então, depois de 10 passos, você também não vê a diferença, certo? Então, aqui a gente já consegue ter uma ideia bem legal, né, de como o algoritmo vai dividindo o intervalo poderosamente, né? Em 10 iterações, a gente praticamente não vê. E quando a gente faz essa divisão aqui 50 e poucas vezes, como está escrito, né, a diferença está na última casa decimal do número que, se vocês contarem, deve ter 16, 17 ou 15 casas decimais. Então tem um monte de coisas aí. Bom, depois disso, acho que a gente pode passar para a equação que a gente já viu na introdução, que é resolver cosseno de x igual a x. E agora, né, vamos ver como é que faz. Porque para fazer bisseção, você tem que achar o zero de uma função. Então, achar o zero de uma função, você não vai resolver uma equação. Para resolver, você tem que passar tudo para o mesmo lado. Então, tá aqui, né? A gente faz uma função que é x menos cosseno x, para justamente estar tudo de um lado só e poder calcular uma raiz dessa função. Uma raiz dessa função corresponde à solução da equação, certo? Mas se a gente tiver qualquer equação que não seja f de x igual a zero, para você achar uma raiz dessa equação mais complicada, tem que passar tudo para o mesmo lado. Não é difícil, mas talvez você tenha que programar uma função especial para poder fazer a bisseção. Nada de muito monstruoso, certo? E aí depois, mesma coisa, você chama a bisseção, calcula a raiz, calcula o f da raiz,
E aqui a gente até pode calcular o cosseno da raiz, porque como a gente quer ver como é que o cosseno de x e o x se, né, se eles são iguais, e dá tudo igual. Então a gente pode ficar bastante feliz. E agora a gente sabe como é que eu fiz aquele gráfico, né? Aquele gráfico eu fiz usando a abscissão, definindo essa função auxiliar aí e botando esse ponto aqui nas coordenadas R e R. Bom, é interessante ver o que o computador está achando disso, porque o computador não está vendo essas duas funções. Quem vê essas duas funções somos nós, né? Eu que decidi mostrar a solução desse problema assim. O computador, ele está vendo uma função, ele está calculando zero. E, bom, o zero está ali no mesmo ponto, só que em vez de ser, né, na coordenada RR para corresponder ao cosseno, ele está na coordenada R0, porque afinal de contas eu estou achando um zero da função x menos cosseno x. Fica para vocês pensarem aqui como que ficaria, né, qual seria a mudança se você tivesse feito cosseno de x menos x, porque afinal de contas isolar de um lado ou do outro devia ser mais ou menos igual. Pensa aí como que esse gráfico mudaria se eu tivesse feito a outra função, né? Em vez de da f cosseno, eu tivesse feito ao contrário, cosseno de x menos x. Tá bom? E só para chamar a atenção, se a gente fizer a abscissão num intervalo que não tem raiz, ele não vai achar uma raiz. Ele vai retornar um treco, porque a abscissão que está implementada no computador, ela retorna, né? Então ela vai retornar um treco, ela vai retornar 3 nesse caso. Então, estou fazendo abscissão no intervalo 1, 3, que não tem raiz. E o f de 3 é 3.9, não tem nada a ver com certo? Não tem nada a ver com zero, mas é isso mesmo. Você passou um treco inválido, o programa cuspiu coisas inválidas pra gente também. Então, é sempre importante ver. É claro que nesse caso a gente poderia ter programado a abscissão para ela evitar que o usuário passasse um intervalo inválido, mas é uma questão de onde a gente vai botar a responsabilidade. E aí, na hora que eu escrevi a abscissão, eu decidi delegar para o usuário a responsabilidade de mandar os argumentos certos. Se ele não mandar os argumentos certos, é problema dele. A gente poderia ter tido uma abordagem mais defensiva. Não, a gente checa se está tudo certo antes de começar. Tá? Isso vocês podem pensar o que é checar e como garante que está tudo certo no início. E aí, só para a gente continuar um pouquinho, vou fazer uma variante, que é o seno de x igual a x sobre 2. E aí, de novo, vale a pena fazer um gráfico. Então vamos lá, vamos fazer o gráfico. Está aqui o gráfico, certo? No intervalo menos 3, 4, a gente vê aqui as 3 raízes da função. Tem o zero, que é a raiz meio óbvia, né? Então, se vocês não tinham pensado, né, zero é uma raiz óbvia, mas tem outra raiz. E, na verdade, tem duas outras raízes. Se olhando o gráfico, você já adivinha rápido que uma é menos a outra. E para a gente fazer isso, é igual, certo? Então, antes de você continuar o vídeo, pensa aí qual é a função fsim que a gente vai definir aqui e em qual intervalo você quer fazer a abscissão para avançar. Beleza? Pensou qual é o intervalo? Então, vamos lá. A gente definiu o f seno para retornar seno menos x sobre 2, certo? Então aqui eu isolei dessa forma. Fiz a abscissão, calculei a raiz deu 1.89, se você olhar lá, está mais ou menos perto do 2, está razoável. O f da raiz deu 0, o seno deu mais ou menos igual à metade da raiz, totalmente igual à metade da raiz aqui. Então, estamos bem, a abscissão funcionou. Pode fazer abscissão no intervalo simétrico também, nada de muito complexo aqui, certo? Ele retorna ao contrário. Só uma gracinha, em vez de fazer no menos 3, 1, eu podia ter feito no menos 1, menos 3, né? O intervalo dado ao contrário. E não muda muito, certo? Ele acha a mesma raiz. Ele vai fazer a mesma abscissão. Então, o programa que a gente fez está certo para isso. E a gente pode, de novo, fazer a abscissão olhando os intervalos esquerda e direita e vai ter mais ou menos o mesmo, né, a mesma cara de sempre. Começa com um grande, vai dividindo por 2, a partir de 10 iterações fica invisível. Né, bastante, sim, tudo isso continua bastante parecido. A abscissão é um algoritmo muito previsível. Você começa com um intervalo e ele vai dividindo por 2 a cada iteração. E aqui, só para mostrar, né, no intervalo menos 3, 4, se você olhar aqui no gráfico, tem 3 raízes, né, tem 3 vezes que essas funções se interceptam. E os sinais estão opostos. Né? Aqui a curva do seno está em cima, aqui a curva do seno está embaixo. Então, os sinais estão opostos, ele vai achar uma raiz. Então, a gente pode mandar ele começar no menos 3, 4 e ele acha a raiz.
E se a gente quiser começar para achar a raiz do zero, ele também acha a raiz do zero. Tá aqui tranquilo, né, a nossa função no zero. Então, aqui a gente viu 3 exemplos de bisseção, um exemplo de achar a raiz de um polinômio, depois alguns exemplos para resolver umas equações que a gente teve que construir funções auxiliares, mas a bisseção, em geral, é bastante simples de usar. O que a gente vai ver na próxima aula é parar para pensar sobre os critérios, né, de parada da bisseção. Aqui a gente fez a bisseção sem falar de critério de parada, porque já tem um implícito no programa que eu escrevi, mas no próximo vídeo a gente vai falar sobre os critérios de parada da bisseção, quando você para, quando você não para. E depois daí a gente vai finalmente implementar a bisseção. Na verdade, a gente vai fazer um vídeo com 2 implementações da bisseção para a gente treinar um pouquinho o nosso Python também. Então, é isso. Nos vemos daqui a pouco.